Boa tarde, eu sou Caroline Moura, estudante de Pedagogia da Uninter, Polo do Sol Catedral, na cidade de Curitiba, no Paraná. Estou realizando o estágio híbrido em gestão escolar no formato de curso de extensão. O nosso curso ele será composto de 4 aulas que irão ao ar às 18 horas pelo YouTube nos dias 22, 23, 24 e 25 do 3, ok? O tema do nosso estágio em gestão escolar é o professor 5.0, as TICs e as medidas de prevenção e combate ao coronavírus Covid-19 dentro da sala de aula. O professor 5.0, 4.0, 5.0. Quando nós nos referimos a essa escala, a essa numeração, nós estamos falando da evolução da tecnologia. Eu vou começar explicando um pouco sobre o que é o 4.0. 4.0 se refere à quarta revolução industrial, ou seja, a revolução digital. O 4.0 ele está ligado às tecnologias e à automação. Toda vez que nós pegamos um smartphone ou uma Smart TV, temos produtos com soluções e tecnologias integradas, nós estamos participando da revolução 4.0, ou seja, da revolução digital. A revolução digital, ela teve início na década de 60, então mas ela se popularizou a partir dos anos 90. Nós hoje contamos com muitos produtos que englobam várias tecnologias, o nosso aparelho de celular, as TVs, sistemas de segurança. Toda essa parte que automatiza algo, ela está diretamente ligada ao 4.0. Tudo que é operado via internet, Wi-Fi, essa tecnologia 4.0 está presente. A internet das coisas é um conceito que está bem presente, porque significa o quê? Que integra a tecnologia a coisas físicas. Então, ou seja, geladeiras inteligentes, carros inteligentes, Google Glass, o óculos inteligente, também sistemas de segurança, automação, tudo isso faz parte da internet das coisas. Então, antigamente a gente pensava no conceito de internet apenas com o computador físico, Hoje em dia não, os computadores eles estão inseridos nas coisas, por isso internet das coisas. Para que a internet das coisas tenha validação, para que ela consiga ser utilizada por nós, ela depende dos elementos estruturantes. Os elementos estruturantes são a automação, como eu já havia mencionado, o Big Data, a inteligência artificial e a computação em nuvem. Esses são alguns dos elementos. O Big Data se refere ao processamento de grandes dados. O AI, inteligência artificial, é uma inteligência da máquina que ela busca chegar o mais próximo da inteligência e da sensibilidade humana. Muitos dispositivos são desenvolvidos com a inteligência artificial, através da inteligência artificial. É um ganho para a sociedade, pois busca formas de humanizar a tecnologia. É um conceito que a tecnologia vai se integrando ao dia a dia das pessoas, até o momento que ela não seja mais perceptível. Temos também, fazendo parte dessa composição da Revolução 4.0, já falamos sobre a internet das coisas, os elementos estruturantes e nós temos os elementos complementares, que são QR Codes, realidade aumentada, realidade virtual. São conceitos presentes, todos usamos a tecnologia. Com as aulas paralisadas ainda mais, é a
é a nossa maneira de se conectar, né, com outras pessoas, com outros alunos, com pessoas da nossa família, tudo por meio da tecnologia, né? Videochamadas, mensagens, vídeos. Nós aprendemos, né, e estamos aprendendo, porque a tecnologia vai mudando a cada dia, né? Novos conceitos vão surgindo e nós vamos absorvendo, né, tentando nos adaptar a eles. Sendo assim, a tecnologia 4.0 ela já está presente no nosso dia a dia. A tecnologia 5.0 ela é um conceito, né? Vem de um conceito de sociedade 5.0. Na 4.0 eram as coisas, o foco, né? As coisas integradas à internet, aos sistemas de internet. Na 5.0 são as pessoas. Então vem uma ideia de sociedade 5.0. É um conceito super novo, ele surgiu no Japão no ano de 2016. A sociedade 5.0 ela busca integrar a tecnologia e as pessoas no mesmo espaço. Sendo assim, o 5.0 ele vem para somar, né? E ele coloca o homem, né, a humanidade como foco. Então, ou seja, é o bem-estar. Quando nós falamos em sociedade 5.0, é a sociedade e a tecnologia convivendo em harmonia, ou seja, nos beneficiando da tecnologia para a resolução de problemas, para ter mais qualidade de vida, para planejar melhor o tempo, né, e fazer um melhor uso dessas ferramentas. A educação 4.0, ela visou capacitar, né, estudantes e professores para o uso das tecnologias, né, para o uso correto das tecnologias. Aí, a educação 4.0 está evoluindo para um conceito novo, que é o da educação 5.0. A educação 5.0, além de capacitar as pessoas para o bom uso da tecnologia, ela também pensa nas questões de desenvolvimento socioemocionais, pois acredita-se que desenvolvendo, né, cuidando do emocional, né, do socioemocional das pessoas, elas terão mais condições de construir a sociedade 5.0 de uma maneira mais correta, ou seja, elas estão focadas no bem-estar, não só na tecnologia. A tecnologia é só um meio. Ela foca no bem-estar das pessoas. Sendo assim, a pessoa tem mais autoconfiança, ela consegue ter uma capacidade de liderança muito maior e consegue realmente ser o protagonista da sociedade. Na educação 5.0, o estudante ele se torna centro do processo, ou seja, ele consegue se sentir mais confortável, né, com o uso das tecnologias e consegue um desenvolvimento maior, um ganho pessoal muito maior. Isso se reflete quando ele for trabalhar, for ter sua vida profissional, ele será um profissional mais humano, mais capacitado e mais integrado com o meio. Aí sim vai poder construir a sociedade 5.0. Já falamos sobre 4.0, sociedade 5.0, educação 4.0 e educação 5.0. Mas e o professor 5.0, que é o tema? Fica onde? Agora vamos falar sobre ele. O professor 5.0, ele é mais que um professor. Ele é um orientador, ele é um mentor. Na educação 5.0 é muito importante formas ativas de educar. O que são as formas ativas de educação? É sair do modelo tradicional. Com a pandemia, muitas aulas foram canceladas, né? Aulas presenciais foram canceladas praticamente. Ano passado teve pouquíssimas aulas e esse ano também a gente caminha num cenário, né, meio incerto, enquanto não baixam, né, o risco de morte, enquanto, né, não sai a vacina, né, ela não chega para a gente, ela já saiu, né, porém ela ainda
não chegou, né, a toda a população. Portanto, é interessante que o professor, né, que o gestor, ele busque novas formas de educar. Uma delas, né, é o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É uma parte presencial e uma parte remota. Muitas escolas tiveram que dividir a capacidade de alunos. Numa sala que cabiam 30, agora cabem no máximo 15. Às vezes, dependendo, né, da bandeira que a cidade adote, cabem 10, cabem até menos, né, caibam menos. Então, sendo assim, o ensino híbrido, ele é uma alternativa, né, para que todos consigam conviver um pouco, né, com os colegas e tenham o conteúdo a ser estudado. No ensino híbrido, parte é presencial, parte remota. Então, nós podemos agregar ao modelo de ensino híbrido as tecnologias, né, as metodologias também de ensino, tais como a sala de aula invertida. Você já ouviu falar nisso? Nossa, sala de aula invertida, como é que será que é isso? Vamos descobrir? Sala de aula invertida ou flipped classroom. Sala de aula invertida é proposto um tema, né, aos estudantes e eles pesquisam online sobre aquele tema. Aí levam ao professor apenas as suas dúvidas e também as suas conclusões sobre aquele tema. Quando eu proponho essa pesquisa ao meu estudante, ao meu aluno, eu estou propondo a ele a chance de ser o protagonista, a chance de descobrir aquele tema. É uma maneira muito prática e ela é muito eficaz. Porque o que acontece? Ele sabe o que vai acontecer, então ele se integra daquele tema. Ele leva para a sala de aula materiais extras que ele pesquisou. Podem ser games, textos, né, artigos, podcasts. Ele também consegue levar o seu conhecimento, né, ele eleva, ele aumenta as possibilidades e contribui muito para o aprendizado. A sala de aula invertida é uma metodologia dinâmica e ela pode ser adotada, né, no ensino híbrido. Então você dá um tema ali para os teus alunos, né? Claro, né, alunos um pouco maiores na educação infantil, sala de aula invertida talvez não funcione tão bem, né? Tem que dar um tema fácil, eles demandam muito da presença dos pais, mas para crianças um pouco maiores, a partir do terceiro, quarto ano, né, que já conseguem digitar, já conseguem fazer as pesquisas, né? Para os pequenos, talvez uma pesquisa por voz, né? Eles vão pesquisar e vão ter, né, aquela informação. É muito importante, é uma estratégia que vale a pena tentar. E aí, vamos tentar fazer a sala de aula invertida? O papel do professor na sala de aula invertida é o de mediador, ou seja, ele media as discussões com os alunos, né, as discussões saudáveis. Ele media com os alunos, ele tira as dúvidas, ele acrescenta, né, aquelas anotações que o aluno levou, né, aquele material. Então, isso gera um ganho muito grande, né, porque o aprendizado, ele se torna integral. Outra metodologia bem interessante é a aprendizagem por pares ou por times, ou seja, eu faço duplas, né, ou grupos e eu dou ali o tema para os meus estudantes, os meus alunos, e eles falam o que eles já sabem sobre aquele tema. Eles vão pesquisar, mas também um partilha o conhecimento com o outro. Eu me recordo certa vez que estava na sala, né? Eu estava em sala e nós estávamos fazendo uma atividade de matemática com as crianças, eram as crianças do terceiro ano. E daí era um jogo, né? Eu trabalho com informática. Era um jogo que nós estávamos fazendo de matemática e aí
uma das crianças não entendeu. Daí eu expliquei, ele ainda continuou assim, né, meio com dúvida. Daí veio a colega e explicou para ele, daí ele entendeu. Então, ou seja, né, eu vi a aprendizagem por pares acontecer na minha frente. Porque muitas vezes o professor explica, mas assim, né, às vezes a linguagem, né, que a gente usa não é tão absorvida quanto a linguagem que o meu colega fala. Então é muito importante a gente saber, né, o momento, a gente se integrar a essas tecnologias, porque eu aprendi, eu tive uma experiência viva ali na minha frente e foi muito benéfica. Então, assim, daí depois que a amiga dele explicou, aí ele entendeu, né, o que era para ele fazer, ele entendeu qual operação ele deveria utilizar para responder a continha, ok? Mais uma aprendizagem dinâmica, ou seja, aprendizagem por projetos. Essa é bem famosa, né? Aprendizagem por projetos. Então, o professor dá um tema, né? Pode ser um tema social, né? Da sua comunidade e reúne os estudantes, né? Estudantes de várias séries, de vários níveis, e eles dão ideias para fazer um projeto para resolver aquela determinada situação. Isso realmente coloca, né, o jovem, né, coloca o estudante em si como o protagonista, porque é um problema da comunidade dele que ele está tentando resolver com os colegas. Isso é educação 5.0, porque sai o foco das coisas e o foco entra nas pessoas. Então, quando a gente coloca, a gente prioriza a sociedade, a gente quer que as pessoas assumam as responsabilidades, o protagonismo social, que as pessoas, né, elas consigam evoluir, a gente pode muito bem trabalhar a aprendizagem por projetos. As TICs, Tecnologias da Informação e da Comunicação. Elas podem vir na forma de softwares, né, de sistemas, de programas que auxiliam, pode ser um jogo, pode ser uma ferramenta de pesquisa, ela pode ser também o físico, né, um hardware, né, ou seja, um aparelho que exista, né, o celular, o computador. E cada vez mais as pessoas estão integradas à tecnologia e as TICs. É muito interessante o uso educacional das TICs, pois ela propicia um ganho muito grande, né, na parte de pesquisas, de desenvolvimento, de compartilhamento de dados. É muito importante que as pessoas também utilizem buscadores, ferramentas de pesquisa e sites seguros, porque a gente vê muita fake news, né? Dependendo do assunto que você pesquise, aparecem ali, né, 1 milhão de resultados, 2 milhões de resultados e então é muito importante que você confira essas informações para ver se elas são verdadeiras ou não, né? Vamos fugir das fake news. Voltando a falar sobre o ensino híbrido. O ensino híbrido é uma proposta nova que a gente está vivenciando esse ano, né? Nas escolas, onde uma parte do aprendizado é na sala de aula presencial e uma parte é na aula remota, em casa. Apresentamos aqui, né, outras modalidades de ensino, né, para que os professores tentem desenvolver com seus estudantes, né, sala de aula invertida, aprendizagem por pares, aprendizagem por projetos. No ensino híbrido, sei que algumas pessoas, né, alguns estudantes, algumas crianças tiveram dificuldade, né, estão tendo ainda dificuldade para se adaptar. Então, pesquisando, nós trouxemos 5 dicas para que essa adaptação seja mais rápida e o estudante já consiga dominá-la. A primeira delas é a apresentação. Os estudantes, eles precisam saber como serão os estudos. Muitas escolas, né, muitos professores fazem um roteiro de estudos.
E nesse roteiro ele diz o que vai acontecer durante aquela semana. É importante porque como eu não estou sempre com a minha professora, não estou sempre em sala de aula, eu muitas vezes me sinto perdido na hora de estudar, né? Os estudantes se sentem perdidos. E a criança, né, o adolescente, muitas vezes ele não quer mostrar que ele está perdido, mas ele tem essa dificuldade para se organizar. Então, a apresentação, né, na hora que o professor vai elaborar os conteúdos, é importante disponibilizar esse roteiro aos estudantes. Eles seguem, né, as famílias conseguem seguir, conseguem se planejar. Às vezes o professor quer trabalhar um material diferente, né, algo que ele não tem ali na hora, né, para pegar. Então, é muito importante esse roteiro, esse planejamento. Dizer assim, olha, semana que vem nós vamos utilizar garrafa PET, vamos fazer um trabalho, traga além da garrafa PET tesoura, cola, né, e materiais para confeccionarmos um brinquedo, né, um exemplo. Então é importante que o professor ele fale, né, o que ele vai precisar antes. Dessa forma, a família e o estudante se organizam e a aula fica mais produtiva. Planejamento semanal. É muito importante planejar os conteúdos, né? Acabei de falar sobre, semana que vem precisaremos de materiais diferentes. Esse planejamento, né, essa sequência de informações é importante para que a família se organize e o estudante também. Dessa forma, ele tem mais segurança no processo que ele está desenvolvendo e a aprendizagem é mais significativa. Direcionamento. Estudar em casa, trabalhar em casa, ele te exige um certo policiamento, né? Acho que policiamento não é a palavra mais adequada para eu usar aqui. Porém, um direcionamento é uma palavra que faz diferença. Você ter organização para estudar em casa e para trabalhar em casa é fundamental, pois o tempo na escola e o tempo em casa, eles passam de formas diferentes. Então, sabe aquela história que a gente está em casa e de repente o dia acabou? É muito fácil se perder, né, no estudo em casa, então, e no trabalho em casa também, porque outras coisas chamam a nossa atenção. É muito importante que você dedique um tempo e diga, não, este é meu tempo de estudo, este é meu tempo de trabalho, eu vou investir tantas horas aqui hoje para estudar. Vou cumprir a minha rotina de trabalho de uma forma significativa e proveitosa, na qual eu consiga, né, ter uma certa autonomia e qualidade de vida. O direcionamento é importante por isso, porque eu estou fracionando o meu tempo, eu estou fazendo uma gestão do meu tempo em relação aos conteúdos que eu quero trabalhar com as crianças, em relação ao que eu quero fazer, né, nas minhas horas livres, e isso não sufoca, porque trabalhar em casa e estudar em casa muitas vezes é um conflito, pois na hora você muitas vezes não consegue separar, né, a rotina de casa com a rotina do trabalho. É muito importante acompanhar a rotina de estudos, principalmente na semana que o estudante estiver online, pois é muito fácil você perder o foco, porque o que acontece, né? São muitas coisas que chamam a atenção. É importante, né, quem tiver a possibilidade, né, separar, né, um canto para estudo no quarto ou até mesmo na sala, né, fazer aquele lugar calmo, silencioso, prestar atenção, né, no que o estudante está focado, porque é muito fácil, como você está ali com uma tela aberta, né, de computador, você pode estar só escutando a aula, né, ou nem isso, e estar navegando em páginas de jogos ou fazendo outras pesquisas, até mesmo redes sociais. Então é importante, né, que os pais ou responsáveis eles dediquem algum tempo para observar se realmente a criança está, né,
na aula online ou se ela está, né, em outras páginas. Outro ponto muito interessante do ensino híbrido são as pesquisas. Né? A pesquisa, ela deve ser uma pesquisa orientada. Eu vou dar um tema e eu quero que pesquise. Então, sempre oriente sites seguros, né? Mas todas as pesquisas vão vir, né, da mesma fonte. Sendo uma fonte segura, ótimo. Você está ensinando o seu aluno a ter opinião, a ter um senso de julgamento, porque aí é mais fácil ele pesquisar em sites confiáveis, em sites que tenham opinião, em sites que foram checados realmente para saber se aquela informação é verdadeira. Ele está escapando das fake news e está realmente aprendendo a distinguir o certo do errado. Na internet é muito importante, né, que os pais, que os responsáveis, eles façam uma busca e sentem ao lado da criança nos momentos de pesquisa para que as orientem, para que elas consigam realizar a pesquisa de uma forma mais correta, para que realmente a pesquisa em redes, a pesquisa na internet seja algo mais proveitoso. Visto que a tecnologia, ela nos leva, né, a muitos lugares, ela nos leva assim a diferentes opiniões. É interessante que a criança, né, que o jovem, né, que o estudante, até mesmo que o adulto, ele saiba diferenciar, né, e ele aprenda que essa opinião muitas vezes faz a diferença, né, na vida das pessoas. Quando eu proponho um site seguro, um artigo seguro, eu estou dando a oportunidade de aprendizado consistente, né? Eu estou contribuindo para uma educação integral. Mais um item para ser usado, né, durante as aulas online, né, para quem está em casa acompanhando os estudantes, que é o acompanhamento. Acompanhe seus filhos, pergunte, o que você está aprendendo hoje, o que você está pesquisando. É interessante esse acompanhamento porque, como eu mencionei anteriormente, nem sempre aprender sozinho é fácil, ainda mais para crianças, né? Então, você ficar do lado ali, dedicar um tempo para realmente fazer a tarefa de casa com o seu filho ou observá-lo durante a aula online é interessante, você vai estar contribuindo. Muitas vezes, né, o professor lança ali um tema, daí a criança não tem muito domínio, às vezes ela fica com vergonha de perguntar, né? Às vezes ela acha assim que se ela perguntar, né, alguém vai rir dela, alguma coisa assim, e ela fica um pouco mais tímida. Então, fique do lado, né? Se você puder dar a sua contribuição, fale sobre aquele tema com ela, diga, não, nós vamos pesquisar e você vai entender um pouco melhor sobre como isso funciona, ok? Vários temas interessantes, né? Falamos sobre a educação 5.0, falamos sobre a sociedade 5.0, sobre as tecnologias 4.0, ensino híbrido, professor 5.0, as TICs, né, softwares, os meios, né, para que você consiga chegar à tua conclusão da tua aula online. Isso é importante, nós temos que estar integrados com o meio. Hoje em dia, ensino híbrido é uma realidade. Então, quanto mais, não adianta a gente resistir. Eu quero resistir, eu só quero aula presencial. Eu só quero tudo de volta ao normal. Agora é o novo normal, né? Nosso cotidiano e as tecnologias, eles estão integrados cada vez mais e esta é a nossa nova realidade. Espero que tenham gostado. Amanhã nós retornaremos. Um beijo, até a próxima!